Qual a importância do líder se preocupar em criar novos líderes? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus, falando hoje especificamente sobre a lição número 55, que é justamente criar novos líderes. E essa lição ela trata das passagens que estão lá em Mateus 4, de 18 a 23, Marcos 1, de 16 a 22, Lucas 5, de 1 a 11, e fala exatamente da necessidade do líder ter essa preocupação, porque ninguém é insubstituível, ou quase ninguém, porque Jesus, de fato, ele é insubstituível. Mas os líderes, eles precisam se preocupar com a continuidade do seu trabalho quando eles deixarem esse legado para trás. Mas nem sempre é fácil identificar as pessoas que terão a capacidade de dar continuidade àquilo que foi feito até então, de ficar no lugar do líder caso ele tenha que se ausentar, ou até mesmo quando ele tenha que deixar o cargo partindo para uma nova jornada, uma nova oportunidade ou encerrar a sua carreira. Então, na passagem que está em Marcos 1, de 16 a 22, nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os seus empregados. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Então aqui a gente vê que a partir do momento que Jesus chama, os discípulos o seguem imediatamente, ou logo, como também diz no outro trecho, mostrando a disposição, a predisposição das pessoas de seguirem o líder a partir do seu chamado. E Jesus, então, foi capaz de identificar o potencial nessas pessoas, mesmo naquelas pessoas que não eram as iletradas, aquelas que não eram os escribas, que não tinham o conhecimento profundo da palavra. Então, embora a passagem de Mateus descreva o contexto de forma bem similar, a passagem que está lá em Mateus 4, em Marcos é enfatizado que Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Isso aqui deixa uma questão muito importante para a gente, muito claro. As pessoas vão seguir o líder a partir do momento em que ele demonstre essa autoridade. Ou seja, após ele ter iniciado a escolha dos seus discípulos e tê-los levados consigo, ele os deixou maravilhado por conta dessa capacidade. Ou seja, o líder ele chama, ele identifica os novos líderes, os possíveis novos líderes, os potenciais novos líderes, e ele então demonstra através da sua autoridade, do seu conhecimento, o porquê que é importante daquelas pessoas o seguirem, ouvirem aquilo que ele tem a dizer. E na passagem que está em Lucas 5:11 é bem semelhante, mas a forma como Lucas interagiu com esses discípulos ainda é mais detalhada, mostrando já que desde o início ele estava pregando a palavra, ele estava cumprindo a sua missão, e ele realiza então um grande milagre, a pesca maravilhosa, onde ele enche então os barcos dos discípulos de peixe, de forma que eles quase afundaram após uma noite de pesca frustrada, o que deixou eles mais admirados ainda. Ou seja, Jesus fez um grande milagre, Jesus demonstrou autoridade, e Jesus então estava os escolhendo, fazendo com que eles então sentissem esse privilégio, a importância desse chamado que Jesus estava fazendo. Então o líder ele deve saber demonstrar por meio do seu próprio exemplo o que ele espera dos seus colaboradores. A partir do momento que ele chama esses possíveis novos líderes, ele já tem que deixar claro qual é o norte que eles têm que seguir, o que ele tem como exemplo para deixar para eles e o porquê que ele está os chamando. Então, demonstrando o que os espera dali por diante. Ter a capacidade de identificar aqueles que poderão ajudá-lo na sua missão, na sua empreitada, liderando outras pessoas que venham a se juntar com eles. Então, ele começa a partir desse momento, a partir do seu ensino, da tua autoridade, daquilo que ele realiza, a demonstrar o que ele espera que os novos líderes façam a partir de então. Então, com isso, saber identificar o potencial de quem está mais próximo, de quem está ali chegado, escolhendo com um critério baseado nos valores que ele quer que sejam perpetuados, isso é muito importante para o líder. E, em adição,
Também o líder deve permitir que outros liderem, dando a oportunidade para que eles exerçam já o seu potencial de liderança, por meio de 4 passos que são importantes e que você já pode começar a seguir na sua vida agora. Primeiro, desafiar, depois falar claramente o que eles esperam e levar consigo e, por fim, moldar, ajustar e moldando aquele novo líder para que ele então se torne um líder tão efetivo como o líder que o chamou foi até então. Bom, se você gostou dessa lição, te peço para que você curta, compartilhe, ative o sininho para que você possa nos acompanhar nas próximas lições, para que você se torne um líder cada vez melhor, seguindo o melhor, maior e mais perfeito modelo de liderança que já passou por essa terra. Te espero na próxima. Um grande abraço.